Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao programa Saúde em Evidência. Todas as quintas nós temos esse encontro marcado com você aqui na tela da TV Nova, diretamente de Arco Verde para todo o estado de Pernambuco. Quero agradecer o carinho da sua audiência, quero lembrar que você pode acompanhar o nosso programa também nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram da TV LW e a reprise sempre aos domingos a partir das 11 horas da noite aqui na tela da TV Nova. Conosco essa noite a professora Giliane Cordeiro Gomes. Ela é psicóloga, graduada pela UPE, especialista em terapia cognitivo-comportamental pela Exuda, no campus Recife, especializanda em arte-terapia pela Arte-PE, também é mestre em psicologia pela UFPE, com período mobilidade discente na PUC Minas, doutoranda em psicologia pela UFPE e também é docente dos cursos de psicologia e pedagogia da ESA aqui em Arco Verde. Professora, muito obrigado, seja bem-vinda. Obrigada, Tiago. Boa noite, né? E estou bem feliz de estar aqui hoje nesse debate contigo. Espero contribuir, certo? Obrigado, professora. Prazer para a gente. Conosco, Grupo LW, Neuroimagem, Laboratório Labopac, Instituto Curar, Camélias Comunicação Visual, Líder Empresarial, AESA, Hospital Memorial Arco Verde e Colégio São Domingos, todos juntos fazendo o programa Saúde em Evidência para você. Durante todos esses últimos meses, essas últimas semanas, nosso tema tem sido coronavírus, temos sempre trazendo profissionais em diversas áreas para tratar especificamente sobre esse tema. Hoje, falando um pouco da questão da psicologia, nesse tema importantíssimo. Mais uma vez, eu quero agradecer à senhora, professora, pela sua presença aqui, e já quero começar com essa pergunta inicial, que tem muita coisa acontecendo, né, ao mesmo tempo. Está todo mundo muito atribulado por conta dessa pandemia, que é totalmente nova para muitas pessoas. Como é que a senhora entende essa questão social nesse momento que a gente está enfrentando? Então, Tiago, eu acho que todo esse debate que a gente está construindo aqui é um debate bem necessário, sabe? Ele vem acontecendo em vários espaços, e aí desde já queria falar assim da alegria, né, de ver o quanto a minha categoria, né, como professora, mas também como psicóloga, a gente tem se articulado no sentido de divulgar, né, de proporcionar a amplificação desse debate, né, esse debate sobre saúde mental, sobre autocuidado, o que fazer para manter um bem-estar nesse período do coronavírus, sabe? E, em primeiro momento, eu acho que é bom destacar isso, esse esforço que cada um de nós temos feito, sabe? Aqui na cidade, a gente tem alguns grupos de psicólogos e psicólogas que, inclusive, têm feito atendimentos gratuitos, sabe? Nesse sentido de amplificar realmente a saúde mental, sabe? E aí, quando você me pergunta sobre esse contexto, várias coisas acontecendo, sabe? Eu acho que tem algumas questões que são importantes da gente pensar. Primeiro, que perpassa inicialmente a ideia de, tipo, a gente chega essa crise, que é uma crise sanitária, a pandemia, né? A gente entra num espaço, numa situação de negação, né? E aí a gente vai vendo, assim, socialmente, né? As pessoas vão negando, levam um certo tempo para conseguir aceitar, adotar o uso da máscara, que a gente não está fazendo aqui, mas a gente está mantendo o espaço, e eu estou com a minha máscara aqui do lado, álcool devidamente passado em minhas mãos, né? Até que a gente reconhece esse momento, né? Aceita que, de fato, tem uma crise instalada e começa a pensar sobre isso, sabe? E eu acho que nesse momento de aceitação, ele tem uma questão que é importante, que seria eu me reconhecer como um sujeito político, sabe? Um sujeito social político. E aí a crise termina levando a gente a pensar um pouco sobre a importância da universidade, sabe? A importância da pesquisa no nosso país, sabe? A importância de determinadas políticas públicas que vêm passando por um desmonte, a exemplo do NASF, né, que é o Núcleo de Saúde da Família, de Assistência à Saúde Familiar. Então, eu acho que tem esses aspectos que são importantes da gente pensar, né? Que é, tipo, tá acontecendo várias coisas ao mesmo tempo e, inclusive, eu tenho conseguido me reconhecer como um sujeito político, sabe? Detentor de um determinado poder, né? De um determinado lugar que talvez eu não tenha ainda conseguido me empoderar, sabe? Tem esse fator, que é um fator importante de se pensar, sabe? E umas outras coisas que são bem engraçadas, assim, interessantes de olhar, que a gente tem pensado nos termos de a histeria do capitalismo,
sabe? A histeria do capitalismo, ela vem ser, por exemplo, no início da pandemia, a gente viu várias pessoas saindo loucas, desesperadas para os supermercados, né, para comprar papel higiênico. Né? Era compra de papel higiênico, era compra de passagens baratas, né? Com acúmulo de medicação, de alimento, sabe? E aí isso tem esse termo de histeria do capitalismo, porque é uma prática que nem todo mundo tem o poder aquisitivo para conseguir estar fazendo, estocando papel higiênico, né? Mas é interessante a gente observar também, porque dentro da psicologia, a gente acha engraçado esse estoque do papel higiênico, mas é algo que já é recorrente dentro de situações de desastres naturais, sabe? E tem até um nome, sabe? É o transtorno do acúmulo de papel higiênico. É bem interessante, sabe? E isso acontece porque, inconscientemente, o papel higiênico ele termina ocorrendo, assim, sendo simbolizado como algo que me protege de coisas ruins, sabe? E aí eu vou acumulando esse papel higiênico, sabe? Aí é interessante de ir vendo como isso vai se repetindo e se tornando um padrão comportamental para a gente socialmente, sabe? Tu veio me falar que tipo tem várias coisas acontecendo e de fato tem, né? Falando sobre essa situação em rever as políticas, rever a função da universidade pública, a função da pesquisa, né, da pesquisa científica. E eu acho que tem uma outra questão que é importante de pensar, que é o quanto a pandemia ela consegue levar a gente a pensar de uma outra forma que não é mais as premissas do individualismo. Entende? Que é o que rege atualmente a nossa sociedade. Nós somos uma sociedade baseada no capitalismo e no hiperindividualismo, sabe? Hoje a gente vê uma crise que se instala no planeta, né? E que a palavra de ordem é a coletividade, sabe? Então, acho que dentre esse pandemônio que está acontecendo, tem um aspecto positivo, né? Que é ensinar a gente sobre isso, o poder da coletividade e o poder da sustentabilidade, sabe? Acho que também tem essa questão, e tipo, a gente vê essa crise econômica que se anuncia aí, que já se instala para a gente. E aí a gente vai pensando o quanto eu tenho ou não um consumo consciente, sabe? E aí como na nossa sociedade felicidade é o quanto eu posso consumir, né? O quanto eu posso mostrar nas redes sociais que eu sou feliz, sabe? O coronavírus vem no contrafluxo disso, né? Eu agora vou precisar ser feliz consumindo menos, porque eu tenho uma crise econômica instalada, sabe? Eu agora preciso ser feliz, certo? Mas eu não estou totalmente feliz. Talvez agora felicidades seja talvez mostrar a realidade, sabe? A simplicidade da minha vida, como é que tá com a minha família, como é que é estar em casa. Talvez felicidade hoje seja eu conseguir pensar que eu consigo ficar em casa e manter uma relação saudável com a minha família, sabe? Então, no meio disso tudo que está acontecendo, eu acho que tem muitos aspectos que podem nos ajudar a evoluir humanamente mesmo, sabe? Como é que a senhora viu o início dessa pandemia? Toda essa questão que a senhora já citou, essa questão interpessoal, das pessoas buscando os seus próprios bens, encher suas dispensas. A gente viu, infelizmente, até disputa em alguns supermercados, briga por alguns produtos. Toda essa questão individual e a lição que a pandemia nos traz de pensar no próximo. Afinal, a grande mensagem é de ficar em casa pensando na segurança, não só própria, mas principalmente dos outros. Como é que a senhora tem visto isso? Eu acredito que essa questão da coletividade que eu estava te falando, sabe? Mas que esse momento tem uma característica importante, que é bom até a gente começar a desconstruir na ideia de isolamento social, sabe? Porque a gente não está isolado socialmente, a gente está isolado fisicamente, sabe? A gente não está isolado socialmente, veja, a gente está aqui, sabe? Eu sou professora, eu continuo dando aula, sabe? Eu tenho tido aulas e, tipo, a ESA, recentemente, ela fez algumas jornadas acadêmicas, né? Com eventos online. E eu digo, como assim eu estou isolada socialmente? Se eu estou aqui debatendo com 150 pessoas, sabe? Então, eu acho que primeiro, é entender que o isolamento ele é físico, mas ele não precisa ser social, nem muito menos afetivo, sabe? Então, assim, se eu estou precisando ficar em casa, isolada fisicamente, mas eu não socialmente,
Eu acho que isso termina sendo muito potente no sentido de, tipo, existem tecnologias aí, sabe? Existem modos em que você pode estar atuando, inclusive dentro de uma noção de micropolítica, sabe? Pequenas coisas que eu posso fazer no meu dia a dia e que mudam a minha realidade social, a partir de uma lógica mais coletiva e não individualista, sabe? Então, assim, é muita coisa acontecendo, né? Como a gente estava falando, mas também por trás disso tem muito ensino, sabe? Do quanto essas prerrogativas tipo iluministas, sabe? Da modernidade, do individualismo, do seja quem você quiser, independente do seu grupo social, felicidade são o cumprimento dos seus sonhos, sabe? Eles podem ser desconstruídos. E aí a gente começa a pensar que, tipo, saúde mental, como usufruir de tecnologias para mudar um cenário social que, de repente, não está mais se sustentando, sabe? E aí? Onde é que está esse poder, sabe? Onde é que estão esses gatilhos que podem mudar essa situação que não se sustenta mais? Interessante a senhora ter tocado nessa questão do isolamento social e do isolamento físico. Isso acaba revelando um grande problema que algumas pessoas estão tendo com relação ao convívio dentro das suas próprias casas, né? Muitas pessoas que não tinham esse hábito até de se conhecer dentro de casa, com a própria família. O que é que a senhora também tem visto sobre isso? Essa questão do social, das redes sociais, a vida exposta na rede social, mas em casa ser diferente. Então, assim, eu acho que é um dos aspectos interessantes da pandemia, sabe? Primeiro porque, como eu estava dizendo, né, leva a gente a pensar uma outra lógica de felicidade, né? De formas de mostrar o que é felicidade. E aí a gente está dentro de casa agora com a nossa família, né? Inclusive, nos debates que a gente tem travado, nas jornadas, né? Eu tenho falado sobre algumas dicas para a manutenção de saúde mental, né? E uma dessas dicas seria o investimento nessas relações, sabe? É bem interessante da gente pensar, porque atualmente a gente tem falado muito sobre resiliência, né? Tipo, eu preciso ser resiliente para conseguir superar a adversidade. A resiliência é essa ideia. Não sei se você já ouviu falar, já com certeza já ouviu falar nesse nomezinho. Seja resiliente. Esse termo, ele é um termo que surge da física quântica, sabe, Tiago? E é uma ideia de tipo um material que sofre uma determinada alteração, certo? E ele consegue voltar a ao seu estado inicial, às suas propriedades iniciais. É uma pessoa resiliente. Sabe? É tipo o bambu, sabe? Que curva, mas consegue voltar, não quebra, né? Consegue voltar. E aí é isso, assim, as pessoas resilientes, que são pessoas que têm uma lógica de pensamento mais esperançoso, que primam por uma relação que seja mais positiva, menos conflituosa, sabe? Emoções que são mais positivas, elas tendem a estar investindo nesse momento nessas relações familiares. E que é ótimo, maravilha, sabe? Eu consegui, dentro de uma situação, de uma adversidade, rever quem sou eu dentro da minha família, sabe? Mas interessante também eu pensar assim, quem é o outro dentro da minha família, né? E também pensar não mais nos defeitos do outro, sabe? Tenho feito na minha casa esse exercício e tenho proposto às minhas alunas e meus alunos esse exercício também, né? De pensar agora quem sou eu, né, dentro da minha família e quais são as dificuldades que a minha família tem em conviver comigo, sabe? Veja que é, mais uma vez, a subversão dessa lógica individualista, sabe? Onde eu me afirmo e quem quiser que aprenda a lidar comigo. Entende? Eu agora parto de uma lógica coletiva em que o meu bem-estar fala do bem-estar da minha família, entende? E que eu já não preciso mais, eu já não posso mais estar pensando apenas sobre o defeito do outro, mas eu também preciso reconhecer as minhas próprias limitações e o quanto também é difícil conviver comigo, sabe? E a partir daí construir essas estratégias para que a gente possa ser feliz no coletivo, sabe? E assim, nem sempre é fácil. A gente está falando de teoria, né? Teoria, nem sempre é fácil. Mas existem estratégias, inclusive algo que o pessoal tem falado muito, que é a tentativa de uma comunicação não violenta, sabe? Que pode ajudar muito a gente nesse momento.
Rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o programa Saúde e Evidência. Até já. Hospital Memorial Arco Verde, uma empresa hospitalar privada que dispõe de instalações físicas e equipamentos modernos, recursos humanos qualificados e éticos. Destaca-se pela qualidade dos serviços prestados, oferecendo alternativas de tratamento de baixa e alta complexidade, com atendimento eficiente e eficaz, prezando sempre pelos princípios e valores humanos. Hospital Memorial Arco Verde, compromisso com a vida. Olá, clientes, amigos, parceiros do Grupo LW. Eu ia informar que a gente agora está oferecendo um serviço novo para auxiliar os nossos clientes, não deixar eles na mão. A gente está oferecendo o LW Delivery, para que se você precisar fazer qualquer compra, é só mandar uma mensagem para a gente, manda um zap para a gente, que a gente faz a entrega na sua casa, passa os dados, a gente leva a máquina de cartão para a sua casa, faz venda na ficha. Então é as facilidades que a gente está criando aqui para tentar passar por esse momento difícil e auxiliar vocês clientes a não pararem também. A Neuroimagem está pronta para te atender. Mamografia digital, ultrassonografia, exames contrastados, tomografia computadorizada, ressonância magnética, radiologia digital, densitometria óssea, radiologia odontológica, eletroencefalograma e procedimento de punção e biópsia. Entre em contato e agende seu exame. Agreste e Sertão podem contar com a Neuroimagem. Arco Verde e Pesqueira. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. Pensando em você e no desenvolvimento de sua empresa, a Camélias oferece fardamentos, brindes personalizados e comunicação visual, tudo com qualidade e atendimento diferenciado. Camélias, há 26 anos, fazendo o melhor para você. Confiar, cuidar, respeitar. Esta é a relação entre médico e paciente. No Instituto Curar, você será atendido de forma humanizada por renomados profissionais. Dr. Rogério Lima, Urologia e Cirurgia Geral, e o Dr. Arthur Medeiros, Ortopedia e Traumatologia, cuidarão de você, com acolhimento e foco na prevenção e promoção da saúde. Instituto Curar, por respeito a você. Voltamos com o programa Saúde e Evidência para você na tela da TV Nova. Mais uma vez eu agradeço o carinho da sua audiência. Lembro que você pode acompanhar nas nossas redes sociais, tanto Facebook, YouTube e Instagram da TV LW, e a reprise sempre aos domingos a partir das 11 horas da noite, diretamente de Arco Verde para todo o estado de Pernambuco. Conosco, Grupo LW, Neuroimagem, Laboratório Labopac, Instituto Curar, Camélias Comunicação Visual, Líder Empresarial, AESA, Hospital Memorial Arco Verde e Colégio São Domingos, todos juntos fazendo saúde e evidência para você. Estamos recebendo aqui a professora Giliane Cordeiro, mais uma vez agradeço a sua presença aqui conosco. Outra pergunta que eu queria fazer para a senhora, professora, é que a gente está observando que nesse momento de pandemia, o ritmo de vida de muitas pessoas tem mudado, né? Infelizmente deu aquela freada em muitas pessoas. E também o reflexo disso é que o caso de violência doméstica tem aumentado significativamente, né? Não só com crianças, mas principalmente entre casais, muitas mulheres agredidas aqui na nossa região, a gente tem visto muitos casos a respeito disso. É que a senhora pode comentar também a respeito dessa situação. Então, Tiago, assim, a gente tem visto a mudança de um ritmo de vida, né? E o aumento dessa situação social que é a violência doméstica, né? E aí a violência doméstica com a violência contra a mulher, a violência contra os idosos e idosas, contra as crianças, né? Mas, para início assim, de uma reflexão dessa pergunta, eu acho que seria interessante a gente partir, como eu vinha fazendo contigo, né? Esse pensamento que pensa, que fala sobre essas mudanças que são sociais, né?
E aí eu tenho proposto, né, uma reflexão sobre os tempos. Né? E aí, assim, a gente vem sendo... a gente baseia as nossas atividades, a nossa vida, a partir de 3 lógicas de tempos. Não sei se você já ouviu falar. O primeiro tempo, ele é chamado de Cronos, sabe? E aí ele faz referência a um deus grego, né, que come os seus filhos, mata seus filhos, sabe? Seria Cronos, que seria essa lógica aqui que a gente vive. Eu tenho um tempo para fazer minhas coisas, um tempo para entrega, sabe? É uma lógica de tempo que ele é mais racional, sabe? Que está dentro de um princípio de produtividade, entende? Existe uma outra lógica de tempo, de formas de mensurar o tempo, que é imensurável, sabe? Que é o Kairos, sabe? Há algumas correntes religiosas também fazem uso desse termo, sabe? E é uma referência também a um deus grego, sabe? Alado, que voa e que pousa onde quer, sabe? E ele faz referência a um tempo que se dá dentro de uma lógica que é muito mais subjetiva, sabe? Que é a lógica da criatividade, do cuidado comigo, a lógica da relação, sabe? Observe que algumas pessoas, tipo, a gente se conheceu há pouco tempo, né? Aí eu começasse a dizer, Tiago, parece que eu te conheço há tantos anos, sabe? Porque é Kairos, sabe? Esse tempo subjetivo, ele não segue a lógica de Cronos, sabe? E um outro tipo de tempo que ele é chamado de Aion, sabe? Aion. É bonito, né? Aion. E aí fala de um tempo, de uma sensação de tempo que ele se relaciona ao eterno, sabe? É bem bonito de pensar, porque algumas pessoas pensam sobre Aion a partir de uma lógica de um deus, sabe? De uma deusa, não sei. Né? Ou algumas pessoas conseguem ter uma experiência com Aion, por exemplo, olhando para o mar, sabe? E aí você vê tipo aquela vastidão, aquela coisa que é tão eterna, sabe? Que parece que sempre existiu, né? E quem sou eu diante disso tudo, sabe? É interessante a gente pensar, porque a gente começa a trazer, né? Quem sou eu diante de uma pandemia? Sabe? Quem sou eu diante de uma história da humanidade onde já se atravessou várias e várias pandemias e nós resistimos? É Aion, entendeu? Quem sou eu diante de uma série de atividades que eu preciso fazer, mas hoje eu não estou com ritmo, entendeu? Kairos, sabe? Hoje eu não estou com pique para estar fazendo certas coisas, eu não estou dentro da lógica da produtividade. Sabe? E eu, dentro desse isolamento, estando em casa, eu poder olhar assim e dizer, tudo bem. Cada pessoa tem o seu tempo, sabe? E hoje, como eu estou querendo priorizar a minha saúde mental, eu não vou me obrigar a uma situação de tensão, certo? Desrespeitando o meu tempo para fazer as minhas coisas, né? E aí é interessante porque, tipo, eu sou professora, né? E eu tenho colocado, assim como meus colegas e colegas, uma série de atividades para os nossos alunos, né? E eu sei que muitos colegas meus, eles têm pensado, assim como eu, outros não, infelizmente, sabe? Não que eu seja a detentora da verdade, mas a gente percebe que hoje a gente tem que organizar uma lógica de conteúdo, né? Onde o aluno ele possa também respeitar os tempos dele, sabe? Então, eu coloco prazos dentro para as atividades que eu construo, que são prazos bem mais longos do que costumeiramente eu colocava. No semestre passado, né, eu colocava, né? Porque eu preciso também considerar o kairos de cada um, o tempo de criatividade de cada um, o tempo subjetivo de cada um, né? E aí a gente rompe com Cronos, né? Que é o tempo do agora, objetivo. Vamos, produza. E respeito muito mais essas outras lógicas de tempo, né? De um tempo que vai se imbricando nesse estar em casa, né? Chega um momento que faz tanto tempo que estou em casa que não sei mais que tempo é, né? E aí vejo Cronos, Kairos, Aion, todos se misturando, né? E assim, com o tempo das pessoas que estão convivendo dentro de minha casa também, que vão se misturando. Só que essa mistura, ela se dá também numa mistura que é afetiva, né? Emocional.
E aí, prestando atenção, porque eu estou falando sobre Cronos, Kairos, Aion, né? Mas Cronos me diz que os boletos não vão deixar de chegar. Não é isso? Não vão deixar de chegar. Então, assim, Cronos, ele não se acabou de tudo, né? Então, eu preciso trabalhar, eu preciso ter o dinheiro para pagar esses boletos, eu tenho as crianças dentro de casa, eu preciso fazer as atividades das crianças, sabe? E muitas vezes isso vai gerando um estado de tensão, de estresse, que termina desembocando nas situações de violência que a gente tem visto, sabe? A Coordenadoria da Mulher, a Secretaria da Mulher, na pessoa de Micheline, né, tem feito um trabalho muito bonito aqui na cidade, né, de micropolítica, como eu estava te dizendo, né, de conseguir estar mais próxima dessas pessoas, sabe, falando para as mulheres, atuando dentro de uma lógica que não é só feminista, mas sim familiar, no sentido de dizer que um agressor, ele não agride só a mulher, né? Ele agride um idoso, uma idosa que porventura esteja na casa, agride a família toda, agride a criança, sabe? E aí eu acredito assim, que nesse momento, diante desse aumento dos índices de violência, né, inclusive o Centro de Valorização da Vida, o CVV, ele já anunciou também o aumento dos índices de suicídio também, né, que é algo que a gente precisa estar atento nesse momento. Quando a gente pensa nessa mistura de tempos, essa mistura de emoções, né, de afetos, né, que isso também resguarda, isso também tem por trás o estresse, né? A ansiedade, o medo e aí a possibilidade de que essa violência ela venha aumentar. Chamando a atenção também para o fato de que a gente não está podendo sair de casa, né? E aí a gente vê, e é ótimo, né? A gente tem as lives dentro de casa, uma outra lógica de lazer, de interação, é maravilhoso, sabe? Mas quando a gente está pensando dentro de uma família, né, que de repente a gente tem uma pessoa que já tem um problema de abuso de álcool e outras drogas, né, uma situação de um alcoolista ou uma alcoolista dentro de casa, isso termina se tornando um gatilho para a violência, sabe? E o quanto nesse momento a gente tem que ainda mais desconstruir aquela ideia de que tipo em briga de marido e mulher não se mete a colher. Não tem essa história, né? A gente precisa profundamente desconstruir isso, entendendo que hoje a palavra de ordem de hoje é a micropolítica, né? Como é que eu posso atuar socialmente a partir de pequenos grupos, a partir de pequenos atos, né? Um problema de marido e mulher se mete a colher, sim. Né? Se eu estou dentro de casa, se eu estou escutando, né, gritos, pedido de socorro, é claro que eu vou acionar a polícia, né? É claro que eu vou me envolver nessa situação, é claro que eu vou fazer uma denúncia, né, no intuito de tentar conseguir intervir numa crise e, de repente, salvar uma vida. Né? E aí é isso, assim, eu acho que é um debate bem necessário. E parabenizo a pessoa de Micheline, né, pelo trabalho que vem sendo feito. E de todas as mulheres feministas, né, que têm tentado montar essa rede de apoio, sabe? De cuidado. É isso. E o que é que tem sido discutido, professor, atualmente com relação a essa saúde mental? Esses problemas que acabam surgindo, principalmente agora nesse período de pandemia, o que é que tem sido tratado a respeito dentro da questão da psicologia? Então, essa pergunta é uma pergunta que ela se desmembra, sabe? Essa é uma pergunta grande, sabe? Mas, de uma forma mais sucinta, é interessante a gente pensando o seguinte: quando a gente pensa sobre saúde mental, existem 3 pilares que eles são básicos atualmente, certo? É eu pensar a partir de preceitos que são sociohistóricos, certo? Preceitos que são cognitivos e preceitos que são emocionais, entende? Nessa situação da pandemia, entende? Quando a gente pensa sobre esses preceitos que são sociohistóricos, é pensar: existe na história da humanidade outras situações que foram similares e que a gente pode conseguir traçar um padrão comportamental,
A ideia é essa, sabe? E aí, para falar sobre isso, eu vou dizer algumas referências para você, certo, Tiago? Também no intuito que, de repente, quem está em casa, né, de repente se interesse por essas referências. E é uma viagem, um mergulho interessante, sabe? A primeira referência que eu queria dar é de um livro chamado A História do Medo, certo? De um autor chamado Jean Delumeau. É um francês, um historiador. E ele vai construindo no livro dele um pensamento sobre como é que o medo ele vai se desenvolvendo na sociedade, entende? E aí ele diz que o nosso medo básico, nosso medo histórico, que ele chama de medos ancestrais, certo? O nosso primeiro medo é o medo da peste, certo? O medo das doenças, né? E aí a gente vê a gripe espanhola, a peste negra, no medievo, né? O segundo medo é o medo da miséria. E aí, veja, o nosso primeiro medo, que é o medo da peste, né? É algo que está sendo acionado nesse momento. A gente está com medo de um vírus, né? De uma doença que a nossa peste atual é o coronavírus. O segundo medo é o medo da miséria, certo? E aí a gente vai vendo que o coronavírus, ele aciona esse medo também, uma vez que ele não faz vítimas que são só biológicas, ele faz também vítimas econômicas. Entende? Porque as pessoas que estão em situação de rua, os autônomos não estão podendo trabalhar, entende? E isso termina se tornando também um determinante social de saúde, né? Que implica em saúde mental, saúde biológica, saúde física, uma vez que eu, de repente, não tenho as condições para estar me cuidando, né? Então, é o medo da miséria acionado também, né? Veja, ok, né? Também está aí o medo da miséria, né? E o terceiro medo, que então, o medo do futuro, sabe? Que em alguns tempos foi pensado como o medo do fim do mundo, certo? O medo do diabo, né? E aí, nesse momento, a gente vai vendo que é um outro medo que vai sendo acionado também. Algumas pessoas vão pensando, é o apocalipse, é o fim do mundo, sabe? E aí a gente vai vendo, talvez não, talvez humanamente, né, na nossa história, a gente já passou por esse momento e sobrevivemos, sabe? Só que quando a gente pensa sobre esse medo do fim do mundo, o medo do diabo, que é, na verdade, o medo do futuro, aí a gente consegue pensar, eu estou sofrendo desse medo, porque eu não sei como é que a sociedade vai ficar depois disso. Todo mundo está se questionando sobre isso, assim, né? Voltaremos ao normal? Como é que a gente vai ficar, sabe? Como é que vai ficar a empregabilidade? Como é que vai ficar os nossos conteúdos? No meu caso, que sou professora, né? Como é que fica o rendimento desses conteúdos? Será que um determinado dia o nosso calendário acadêmico vai normalizar, sabe? Então, assim, o Jean Delumeau, ele termina mostrando para a gente, né, que existem medos ancestrais, históricos, que compõem a nossa humanidade, que a gente passa por ele, e é natural a gente sentir, a gente atravessar isso, porque a gente está dentro de uma crise, né, mas que a gente consegue sobreviver, né, e que estão sendo os três acionados ao mesmo tempo atualmente. Sabe? É interessante a gente pensar, porque a gente já consegue mais à frente fazer uma leitura do nosso estado emocional, do nosso estado cognitivo, uma vez que eu entendo, existem várias formas de medo que estão sendo acionadas em mim agora. Entende? É isso. Rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o programa Saúde em Evidência. Até já. Hospital Memorial Arco Verde, uma empresa hospitalar privada que dispõe de instalações físicas e equipamentos modernos, recursos humanos qualificados e éticos. Destaca-se pela qualidade dos serviços prestados, oferecendo alternativas de tratamento de baixa e alta complexidade, com atendimento eficiente e eficaz, prezando sempre pelos princípios e valores humanos. Hospital Memorial Arco Verde, compromisso com a vida. Olá, clientes, amigos, parceiros do Grupo LW. Eu ia informar que a gente agora está oferecendo um serviço novo para auxiliar os nossos clientes, não deixar eles na mão. A gente está oferecendo o LW Delivery.
para que se você precisar fazer qualquer compra, é só mandar uma mensagem para a gente, manda um zap para a gente, que a gente faz a entrega na sua casa, passa os dados, a gente leva a máquina de cartão para a sua casa, faz venda na ficha. Então é as facilidades que a gente está criando aqui para tentar passar por esse momento difícil e auxiliar vocês, clientes, a não pararem também. A Neuroimagem está pronta para te atender. Mamografia digital, ultrassonografia, exames contrastados, tomografia computadorizada, ressonância magnética, radiologia digital, densitometria óssea, radiologia odontológica, eletroencefalograma e procedimento de punção e biópsia. Entre em contato e agende seu exame. Agreste e Sertão podem contar com a Neuroimagem. Arco Verde e Pesqueira. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. Pensando em você e no desenvolvimento de sua empresa, a Camélias oferece fardamentos, brindes personalizados e comunicação visual, tudo com qualidade e atendimento diferenciado. Camélias, há 26 anos, fazendo o melhor para você. Confiar, cuidar, respeitar. Esta é a relação entre médico e paciente. No Instituto Curar, você será atendido de forma humanizada por renomados profissionais. Dr. Rogério Lima, Urologia e Cirurgia Geral, e o Dr. Arthur Medeiros, Ortopedia e Traumatologia, cuidarão de você, com acolhimento e foco na prevenção e promoção da saúde. Instituto Curar, por respeito a você. Voltamos com o programa Saúde e Evidência para você na tela da TV Nova. Mais uma vez agradeço o carinho da sua audiência. Lembro que você pode acompanhar nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram da TV LW e também a reprise sempre aos domingos a partir das 11 horas da noite também aqui na tela da TV Nova. Conosco, Grupo LW, Neuroimagem, Laboratório Labopac, Instituto Curar, Camélias Comunicação Visual, Líder Empresarial, AESA, Hospital Memorial Arco Verde e Colégio São Domingos, todos juntos fazendo saúde e evidência para você. Mais uma vez voltando com a professora Giliane, que tem sido maravilhoso. Obrigada, Tiago. Eu queria que a senhora concluísse o raciocínio sobre a questão da saúde mental nesses momentos, nesses tempos de pandemia. Pronto, vou tentar ser breve, sabe? Eu estava te dizendo, né, que são 3 aspectos, que são o sociohistórico, né, para eu pensar a saúde mental, sociohistórico, cognitivo e emocional. Certo? Te falei sobre o Jean Delumeau e esses medos que vão sendo acionados. Ok. Queria falar agora sobre os aspectos cognitivos, certo? E aí, nesse momento da pandemia, a gente vê, cognitivamente falando, que a gente precisa estar absorvendo uma série de informações, certo? O tempo todo a gente está olhando o aumento dos índices, o que é que está acontecendo, além da crise política instalada, né? A gente está procurando informações, e aí... Então, veja, se a gente vai entendendo, dentro da psicologia, a gente tem um debate que é chamado de modelos mentais, certo? Quando a gente pensa o nosso sistema cognitivo, a gente pensa a partir dessa teoria dos modelos mentais. E eu estou te dizendo que, cognitivamente, a nossa saúde mental atualmente está sendo afetada pelo grande índice de informações que nós estamos tendo que absorver, certo? Ok. Quando eu te digo, é importante a gente prestar atenção nesse negócio dos modelos mentais, é para a gente entender como é que o meu sistema cognitivo está funcionando, certo? Para que eu consiga intervir no intuito de aumentar o meu bem-estar. Tá bom? Vamos entender o seguinte, quando a gente pensa sobre esses modelos mentais. Nosso cérebro é tipo uma máquina, certo, de estar procurando padrões,
certo? A gente está procurando padrões o tempo todo. Por isso que a gente está assimilando informações o tempo todo. A gente está atualmente passando por uma situação que tudo está dinâmico, né? Tudo está volátil, tudo está mudando o tempo todo. Ora a gente sai do isolamento, ora não sai, sabe? Alguns países que saem e depois precisam voltar porque o índice retoma, sabe? Então, eu estou absorvendo essas informações, só que, veja, o meu sistema cognitivo, ele não está preparado para lidar com a imprevisibilidade. Entendeu? Então, nós funcionamos a partir da lógica de construção de padrões mentais. Certo? Então, eu preciso estar absorvendo essas informações para eu poder construir um padrão mental e ter uma falsa noção de controle. Entendeu? Porque o meu bem-estar, a minha saúde mental, ela perpassa essa falsa noção de controle. Onde é que está o perigo? Né? Quando eu me vejo numa situação de ansiedade, de estresse, de medo, de pânico, certo? Eu vou tender a assimilar informações para conseguir construir esse padrão mental, só que nem sempre essas informações elas são verídicas. Entendeu? Como eu estou assimilando informação demais, eu não sei de onde é, não sei as fontes, eu não sei de fato, eu não vou a fundo, certo? E aí eu termino priorizando a quantidade do que a qualidade dessas informações. Nesse momento, eu já queria deixar, dentre umas das dicas que eu gostaria de dar aqui sobre saúde mental, seria a gente tentar reduzir um pouco a quantidade dessas informações, de fato, que chegam para a gente, né? Numa estratégia de tentar manter minha saúde mental e pensar quais são as referências que eu tenho usado para conseguir me alimentar dessas informações, né? E aí eu tenho preferido caminhar pela OMS, né, que é a Organização Mundial de Saúde, e eu acho que tem sido um bom caminho nesse momento, sabe? De repente, reduzir o quantitativo de jornais dentro de casa. Eu sei que é difícil, porque a gente está precisando construir um padrão mental. Eu sei que é difícil, sabe? Mas priorizando a nossa saúde mental, a gente vai por esse caminho, entende? Uma outra questão, veja só, estou falando ainda sobre os modelos mentais. Vou tentar ser mais rápida. São os padrões mentais, certo? E um segundo ponto seria uma noção de propósito. Entende? O meu sistema cognitivo, é isso que eu estou dizendo, ele funciona a partir de uma lógica de padrões mentais e de sensação, uma noção de propósito, certo? Se eu não conseguir olhar para o meu isolamento e ver um propósito, um sentido nele, que seria cuidando de mim, evitando a minha contaminação, eu cuido de muitos, né? Eu evito a contaminação de muitos, certo? Se eu não conseguir olhar para isso e ver um senso de propósito, certo? Um sentido para essa minha atividade, eu vou ter minha saúde mental abalada. Porque o meu sistema cognitivo ele não vai estar funcionando plenamente. Entende? Então, é isso. A construção de um sentido. Queria abrir um parênteses nesse momento para trazer mais uma referência, que é um livro chamado Em Busca do Sentido, do Viktor Frankl. Ele é um psicólogo que foi preso num campo de concentração, certo? E aí, nesse período, ele construiu esse livro. É um livro lindo, riquíssimo, certo? Ajuda muito a gente a pensar sobre sentido de vida. E ele constrói algo que ele chama de matemática clínica, certo? E aí ele diz assim, observa, é uma matemática simples, e ele diz assim, que quando eu estou em sofrimento, mas eu tenho sentido, certo? Eu consigo atribuir um sentido àquele sofrimento, à minha vida, às minhas relações, a forma como eu interajo com as pessoas, as coisas mínimas que eu faço, ao meu café, à água, à minha plantinha, ao meu exercício físico. Quando eu consigo atribuir um sentido, isso vai resultar em esperança. Entende? Sofrimento mais sentido igual esperança. Certo? Porém, quando eu tenho um sofrimento, mas eu não tenho sentido, certo? Eu estou em isolamento e eu não vejo sentido nenhum nisso, eu acho que eu não estou contribuindo com nada, aqui é só passividade, isso daqui não representa cuidado, isso é tudo balela, e fico naquela lógica da negação, esse vírus talvez, eu acho que não existe, sabe? Quando eu estou em sofrimento, mas eu não tenho sentido, isso resulta em desespero.
Essa é a matemática clínica que ele constrói. Sofrimento mais sentido é igual a esperança. Sofrimento menos sentido é igual a desespero. Entende? E aí, veja, isso tudo se relaciona dentro de um padrão cognitivo que é a nossa necessidade de olhar para as coisas que nós fazemos e ver um propósito. Se eu não ver um propósito, eu vou entrar em sofrimento. Entende? Eu vou entrar dentro de uma lógica de pensamento altamente destrutivo, que é, vou dar cabo de minha vida. Porque eu não vejo sentido para as coisas que eu faço. Entende? Por fim, existe uma outra questão, que é a nossa necessidade de benefício imediato. Entende? Quando a gente fala sobre modelos mentais, vou fechar isso agora, ele se desenvolve a partir dessas 3 premissas, que é a necessidade de um padrão mental, certo? A necessidade de ver um propósito nas coisas que eu falo e benefício imediato. Mas, veja, a gente está agora dentro de uma lógica de isolamento e eu não consigo ver um benefício imediato nesse isolamento aqui. Consigo? Não consigo. Né? Eu me mantenho no isolamento, mas no intuito de que, futuramente, os índices eles não aumentem. Entende? Atualmente, digo, estou isolada e tal, mas eu não estou doente, estou bem e tal. Qual é o benefício? Qual é o benefício que eu tenho tido em me manter isolada? Eu não consigo ver. Sabe? E aí eu termino rompendo com uma lógica imediatista, que é a forma que a minha cognição funciona. Entende? Então, se eu não estiver atenta a como é que funciona, né, o meu sistema cognitivo, eu vou cair na armadilha de olhar assim, vou assimilar várias informações, construir um padrão mental que diz que, de repente, o coronavírus não existe. Entendeu? Eu vou, de repente, cair na armadilha de olhar para essa situação de isolamento e não ver sentido, entende? Vou, de repente, olhar para a situação e dizer, não tenho benefício nenhum com isso, certo? E aí, meu sistema cognitivo diz assim, não tem nada, a gente não está conseguindo funcionar, não tem padrão, não tem propósito, não tem benefício, e aí ele automaticamente vai dizendo para mim, se não tem nada disso, por que você não se desespera? Entendeu? Por que você não se preocupa? É importante que você fique insegura nesse momento. São os gatilhos que o meu sistema cognitivo vai acionando em mim. E que eu preciso estar atenta para que eu não caia nessas armadilhas, sabe? Não, ao contrário. Eu quero construir estratégias de burlar esse jeito que ele funciona, né? E essas estratégias, elas são pensadas a partir dos termos, que hoje em dia tem se falado muito, que é autocuidado, sabe? E aí as estratégias como a própria meditação, eu conseguir reconhecer que eu tenho o meu tempo de atividade, né? Reconhecer que eu estou num estado de pausa, diminuir essas tensões, sabe? A prática dos exercícios físicos, e a gente tem visto várias lives das pessoas também, tipo, ajudando nas atividades, no yoga, sabe? Eu acho interessante porque o Viktor Frankl, ele dá algumas dicas para a gente nesse livro, Em Busca do Sentido. Super recomendo, gente, maravilhoso. E ele diz que uma das formas da gente construindo, ajudando o nosso cérebro a construir outras formas de funcionar, primeiro, dentro da crise, dentro do sofrimento, né? Primeiro, é pensar formas de acionar a nossa biofarmácia, né? Nossa biofarmácia, essa farmácia que existe aqui no meu corpo. Entende? Essa biofarmácia, ela pode ser acionada pela exposição ao sol, entende? Pelo riso, né? Pensar formas onde eu consigo sorrir, entende? Porque quando eu sorrio, eu estimulo meu corpo a estar produzindo dopamina, serotonina, enfim, sabe? E ele diz mais uma coisa, que é investir na artisticidade, sabe? Isso é muito bonito, porque ele começa a dizer, arte é tudo aquilo que tem a tua alma expressa. Então, não tem certo, não tem errado. Entende? Eu consigo me expressar artisticamente cuidando de um jardim. Se eu estou expressando a minha alma naquilo ali, entende? Algumas pessoas tendem a olhar para esse termo, arte, né? E pensar, eu preciso ser um Van Gogh, sabe, um grande pintor, né, para conseguir me expressar artisticamente. E aí o Viktor Frankl diz, não, vamos romper com isso. O artesanato, bordados, até mesmo cozinhar,
certo? E aí, para fechar, eu sei que me estendi um pouquinho, não foi, Tiago? A última questão, para a gente conseguir pensar a saúde mental, é as emoções, certo? A gente pensar sobre as emoções. O vírus como esse fenômeno, né, que tem suscitado na gente uma série de emoções, né? E aí o medo, o pânico, o estresse, a raiva, a insegurança, enfim. A gente precisa reconhecer que a situação social, ela predispõe a gente a isso, certo? E um outro fator importante também é reconhecer que essas emoções, elas têm um recorte classista, entende? E aí, veja, a gente tem tipo uma classe média alta que está isolada, que tem o privilégio de estar isolada dentro de casa e vai se reclamando de alguns gatilhos emocionais que são relacionados com o tédio. Entende? E a gente tem uma classe baixa trabalhadora, né, que não pode se manter isolada e que essas reclamações emocionais se relacionam pelo medo, porque eu não posso ficar dentro de casa, eu tenho que trabalhar e eu estou exposto, né? E aí, de repente, eu estou levando o vírus para dentro de casa e aí eu tenho medo do mal que eu posso fazer à minha família, porque eu preciso estar na rua trabalhando. Eu tenho medo não do tédio, mas eu tenho medo da minha falta de reserva. O que é que eu vou fazer se me faltar o meu emprego? O que é que eu vou fazer se me faltar o dinheiro? Sabe? Então, tudo isso ele é importante porque eu estou falando sobre saúde mental, mas isso é um grande leque que se compõe através dos aspectos sociohistóricos, os aspectos cognitivos, os aspectos emotivos, né, implicando nessa saúde. Acho que é isso, Tiago. Uma aula maravilhosa, professora. Obrigada. Rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com Saúde e Evidência. Até já. Hospital Memorial Arco Verde, uma empresa hospitalar privada que dispõe de instalações físicas e equipamentos modernos, recursos humanos qualificados e éticos. Destaca-se pela qualidade dos serviços prestados, oferecendo alternativas de tratamento de baixa e alta complexidade, com atendimento eficiente e eficaz, prezando sempre pelos princípios e valores humanos. Hospital Memorial Arco Verde, compromisso com a vida. A Neuroimagem está pronta para te atender. Mamografia digital, ultrassonografia, exames contrastados, tomografia computadorizada, ressonância magnética, radiologia digital, densitometria óssea, radiologia odontológica, eletroencefalograma e procedimento de punção e biópsia. Entre em contato e agende seu exame. Agreste e Sertão podem contar com a Neuroimagem. Arco Verde e Pesqueira. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. Pensando em você e no desenvolvimento de sua empresa, a Camélias oferece fardamentos, brindes personalizados e comunicação visual, tudo com qualidade e atendimento diferenciado. Camélias, há 26 anos, fazendo o melhor para você. Confiar, cuidar, respeitar. Esta é a relação entre médico e paciente. No Instituto Curar, você será atendido de forma humanizada por renomados profissionais. Dr. Rogério Lima, Urologia e Cirurgia Geral, e o Dr. Arthur Medeiros, Ortopedia e Traumatologia, cuidarão de você, com acolhimento e foco na prevenção e promoção da saúde. Instituto Curar, por respeito a você. Voltamos com o programa Saúde e Evidência para você na tela da TV Nova. Mais uma vez eu agradeço o carinho da sua audiência. Estamos recebendo aqui a psicóloga, a doutora Giliane Cordeiro. Doutora, eu já queria que a senhora voltasse, aproveitando um pouco do tempo, as dicas, que são fundamentais para a gente. Essa conversa tem sido maravilhosa, para a gente fechar com chave de ouro. Certo. As dicas que a senhora separou para a gente a respeito desse período. Vou tentar ser breve, certo, Tiago? E aí, para isso, eu trouxe uma fila, gente, que meus alunos não me escutem, certo? E aí, a primeira dica que eu queria dar para vocês
a gente pensar como a gente pode organizar a nossa rotina, certo? Como é que eu inicio, como é que eu finalizo o meu dia. Isso vai se relacionando com as mensagens, que é uma segunda dica. A gente pensar as mensagens que eu recebo quando eu inicio e quando eu finalizo o meu dia. A gente estava falando sobre sistema cognitivo, né? E, por vezes, a gente cai na armadilha de achar que, por exemplo, aquele nosso amigo que manda aquelas mensagens positivas, não tem? De autoajuda no começo do dia, lá no WhatsApp, que aquilo é besteira e desnecessário, sabe? Então, elas são necessárias, elas são importantes, porque elas também se tornam como estratégias, certo? De de proporcionar meu sistema cognitivo a trabalhar através de outros moldes, sabe? Então, assim, pensar as mensagens que eu inicio o dia, as mensagens que eu finalizo o dia, anotar as atividades e experiências. Disse para tu, né? Vamos organizar nossa rotina, né? Como é que eu começo, os meus rituais. É interessante construir rituais nesse momento, né? Esses rituais, eles podem ser pensados em termos de oração, de vou começar o meu dia, deixa eu aguar aqui minhas plantas, deixa eu organizar aqui um café, uma música, certo? Mas também de pensar quais são as atividades que eu vou fazer e construir uma lista. Se lembre que a intenção é que você cuide, você diminua a sua tensão, certo? Então, tipo, que eu não vá me impor uma lista de atividades que eu não vou conseguir dar conta, entendeu? Então, fazer uma lista de atividades, sendo realista com o seu tempo, certo? E isso vai te ajudar a ter uma noção também de controle. Lembra que a gente precisa daquela noção de controle, né? E aí, então, por fim, entender as circunstâncias, né? Quando eu digo entender as circunstâncias, isso perpassa construir um sentido para o sofrimento, pensar sobre as informações que eu estou recebendo nesse momento. E só para fechar, eu queria chamar a atenção um pouquinho sobre a questão do entretenimento, né? A gente está isolado fisicamente, não é socialmente, nem afetivamente, né? E a gente está sendo chamada a estar o tempo todo com telas na nossa frente, não é isso? Então, a gente tem caído numa outra armadilha, que é o abuso de tela, sabe? E aí, assim, é maravilhoso que a gente tenha essas telas e que a gente tenha um entretenimento a nosso dispor, certo? Mas, por vezes, esse abuso de entretenimento leva a uma anestesia. A gente cria, através desse abuso da tela, uma anestesia das coisas que nos compõem, entende? E talvez, quando eu falo, vamos pensar sobre autocuidado, sobre meditação, sobre prática física, nananana, talvez isso não seja necessário para você, talvez seja o silêncio. Então, eu queria finalizar dizendo que talvez conseguir separar um tempo onde eu possa ficar em silêncio e que eu não tenha, tipo, na meditação, nananã. Não, só silenciar, deixar as telas e silenciar. Talvez seja o suficiente, sabe? Queria só finalizar com uma fala do Riboaldo, que é um dos personagens do Guimarães Rosa, sabe? E aí o Riboaldo, ao longo do livro, ele é perguntado sobre o que é o silêncio, sabe? E ele responde para a gente que o silêncio, ele diz assim, o silêncio é eu por demais. É a fala do Riboaldo, sabe? E aí eu queria finalizar com isso, né? Que a gente perca o medo do silêncio também, né? A gente se autorresponsabilize com o nosso bem-estar e que a gente entenda que a solitude, né, estar sozinho comigo, também pode ser um bom lugar. Queria agradecer, Tiago. Certo. Eu agradeço e já faço o convite para uma próxima oportunidade, professora. Muito obrigado. Suas considerações finais para o nosso público. É isso, gente. Acho que eu já fechei. Queria sugerir um documentário também, né? Estou falando sobre abuso de tela, mas queria fechar sugerindo esse documentário. É um documentário que está no YouTube, é chamado Eu Maior. É um documentário que pensa sobre o que é felicidade, o que é sentido de vida, quem eu sou, sabe? Quem é Deus, né? O que me espera, sabe? E eu acredito que se o momento é um momento de reflexão, esse documentário ele pode ajudar muita gente, ele pode ser um disparador para a construção de sentido de vida, sabe? E aí eu queria fechar sugerindo isso e agradecendo a oportunidade da troca. Estou bem feliz, satisfeita e desejando um bom fechamento de período de pandemia para todos, né?
Obrigado, professora. Quero agradecer o carinho da sua audiência. Lembrar que a reprise sempre aos domingos, a partir das 11 horas da noite, aqui na tela da TV 9. Você pode acompanhar Facebook, YouTube e Instagram da TV LW. Agradecer a nossa equipe, o Arney Silva nas câmeras, técnicas Zilma Leite, direção-geral Lídio Maciel. Para você, uma excelente noite, fique com Deus e até a próxima semana.